Hoje é 21 de janeiro de 2019, uma segunda-feira quente aqui em São Paulo. O cronista de vez em quando sonha, e já leu umas 4 ou 5 vezes a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Os sonhos, evidentemente, são metafóricos, mas este sonambúlico personagem, intérprete parcial do direito penal brasileiro, tem sonhado muito com Luiz Inácio Lula da Silva. E o fez mais ao ler uma crônica de Roberto Delmanto publicada neste jornal falado correspondentemente ao ex-presidente enjaulado no sul do país e encerrado lá pela vida inteira. Porque, ao menos por enquanto, Luiz Inácio é como se fosse um tigre velho, mas arreganhando os dentes, pronto a urrar, se quando posto em liberdade não se brinca com uma fera fechada em tais circunstâncias. Dentro do contexto rodeado por interpretações políticas diversas, melhor que ele reste por lá. E pensando em Luiz Inácio Lula da Silva, este cronista também, nos seus sonhos, no seu onirismo, tem visto de vez em quando, passando por lá, 3 ou 4 figuras. Uma delas, Greenhalgh, um criminalista assim, moderno também, enristado dentro de suas convicções políticas, que defendeu, apresentou lá atrás, numa das passeatas que houve na condução ou não do prisioneiro de um lado ao outro, representou lá atrás Cesare Battisti. Cesare Batista, ao lado de Greenhalgh, estava numa dessas apresentações à polícia, ou aqueles que prenderam o trânsfuga evadido da Itália, estava um queridíssimo advogado criminal hoje falecido, Malheiros, amicíssimo querido deste advogado. Os dois margeavam o fugitivo, refugiado no Brasil, Cesare Battisti. Ao mesmo tempo em que o cronista pensava em Lula, em Greenhalgh, em Malheiros e em Battisti, veio à mente do escrivinhador a figura de Luiz Roberto Barroso, que à época, lá pelos idos de 2009, era um competentíssimo advogado. Não era ainda candidato ou pretendente à Suprema Corte, mas vicejava por perto. A classe jurídica sempre tem suspeitas de quem vai e de quem não vai para a Suprema Corte quando se abre uma vaga. E naquela época não se falava ainda abertamente em Barroso, mas a figura daquele competente advogado criminal e geralista também surgia de quando em vez no cérebro dos intérpretes. E o cronista pensava assim em Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque em 2009 Barroso começava já
a defender Cesare Battisti e expunha numa carta remetida à revista eletrônica Migalhas, expunha as razões pelas quais Battisti não deveria ser recambiado. A Itália deveria manter ou ocupar a sua posição de refugiado e deveria ser protegido pelo governo brasileiro. Uma carta longa, escrita, redigida, diga-se outra vez, enquanto aquele advogado, depois ministro da Suprema Corte, defendia as razões pelas quais Battisti não deveria partir desta nação. Um arrazoado muito sério, muito bem posto, excelentemente vinculado a aspectos jurídicos muito bem organizados e expondo a convicção daquele advogado no sentido de que o seu defendido mereceria êxito na sua ideia de restar no Brasil. Aquilo foi publicado, sim, na revista eletrônica Migalhas. O cronista releu aquele arrazoado na madrugada de hoje e lamentou, sim, que Barroso, ungido pelo arrazoamento da sua cultura diferenciada, tivesse sido remetido ou tivesse trocado a beca pela toga, porque fez muita falta depois na defesa de Cesare Battisti. E não só fez falta como advogado, como também fez falta como juiz, porque impedido, evidentemente, mais tarde, de ajuizar o que vinha acontecendo com aquele hoje preso nos calabouços perpétuos do país de origem. Pensa-se que o episódio Battisti terminou. Há uma relação de causalidade infinita nas condutas ou nos comportamentos humanos. É um episódio que não se perde na história política desta nação, porque Cesare Battisti, independentemente da ideologia que ele, por hipótese, professou lá atrás, é um símbolo, sim. É um símbolo daquilo que o Brasil foi e daquilo em que o Brasil está a se transformar, porque foi entregue ao governo italiano ultra-reacionário ou extremadamente à direita, e foi entregue não pelo atual presidente da República, curiosamente foi despachado por Michel Temer como último ato, quiçá, seu na presidência da República, um serviço sujo que poderia ser deixado para o outro, mas Temer tinha lá as suas razões que não pôs a público enquanto mandava Battisti embora. E o corolário disso tudo
Evidentemente, Bolsonaro reduziu a um posicionamento concreto porque equacionou aquelas medidas todas que não aconteceram por casualidade, não. Battisti fugiu à Bolívia, sim, estava sendo seguido lá também, foi descoberto lá também, deu-se tempo adequado a que a Itália se aparelhasse e foi de volta ao seu país para cumprir uma sanção perpétua. Aqui no Brasil inexiste. Aquilo terminou? Não. Este velho cronista da advocacia brasileira, da advocacia criminal brasileira, entende que Cesare Battisti foi um acidente de percurso que não se esgota nele próprio, porque representa uma visão política e uma colocação da atual direção desse nosso país sofrido, representa um posicionamento que vai amadurecer no tempo e vai ser posto em conflito também no tempo, nessa democracia que nós temos, mas que se encontra com uma luz vermelha acesa no cérebro velho deste antigo escrivinhador do direito penal brasileiro. As coisas não terminaram assim. Cesare Battisti fica por lá, nós ficamos aqui, mas as condições éticas, morais e até jurídicas que justificaram a prisão e a remessa de Battisti à Itália são vergastadas por um chicote cujas cerdas não se apresentam muito limpas, não. Eticamente, aquilo não ficou bem. Há alguma coisa a envergonhar a conduta da nossa nação enquanto versejava para entregar esse italiano à Itália, na Bolívia, sabendo-se que com quase toda certeza o Brasil já conhecia há algum tempo a localização daquele egresso dos presídios brasileiros. Esse introito é feito apenas para relembrar hoje, em 2019, aquilo que o atual ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, escreveu, ponteou e reivindicou enquanto advogado era. E é muito difícil a um ser humano da categoria daquele eminente ministro mudar de opinião. O ideário que impulsionava o advogado Luiz Roberto Barroso 20 anos atrás, ou mais, era o mesmo que justificaria hoje seu voto na Suprema Corte, se e quando tivesse condições de prolatá-lo. A sugestão a que aquela carta remetida por ele à revista eletrônica Migalhas, lá atrás, muito lá atrás, seja relida pela classe jurídica brasileira, porque o
tudo o que se diria hoje foi dito pelo advogado, agora ministro da Suprema Corte, enquanto era defensor daquele que cumpre agora, atualmente, prisão perpétua na Itália dos Césares. E la n'aveva.